Muito boa noite, começa agora o teu programa, o programa da comunidade cristã Vida Plena. Eu sou o pastor Carlos e até às 22h15 estaremos juntinhos com você. É uma alegria que a graça e a paz esteja sobre a tua vida, que você tenha um dia, um final de dia, uma noite abençoada. E hoje o programa tem um formato todo especial para você, levar a você edificação, conhecimento e abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Carlos e quero desde já agradecer a tua companhia, a tua audiência de todas as terças-feiras aqui. Hoje nós temos um tema bastante polêmico, que divide muitas opiniões. Alguns têm até medo de tocar nesse assunto. O que você pensa? Na sua opinião, existe vida após a morte? Existe reencarnação? Você acredita em reencarnação? Ou acabou? A morte, depois da morte, é o fim de tudo? O que você pensa? Você poderá participar hoje e mandar o seu e-mail, perguntar, dar a sua opinião ao vivo, até às 22h15, com este tema maravilhoso. No final do programa eu estarei orando pela tua vida, estarei trazendo também uma palavra de Deus para abençoar você e a sua família. Chame seus amigos, chame seus parentes, ligue para alguém, Just TV, esse é o teu programa, o programa da Vida Plena, que começa agora, vai até às 22h15 para te abençoar. E para começar o programa, para começar com a bênção de Deus, eu quero orar por esse programa e também orar pela tua vida, você que está ligado conosco, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma bênção especial para você. O programa da Vida Plena, ele quer trazer a bênção de Deus até você, a vida plena de Cristo. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida plena. E nós cremos que Jesus é o teu pastor e Ele quer apacentar você. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar a vida desta pessoa. Esta pessoa que acompanha conosco o programa da Vida Plena. Eu levanto o meu clamor por aquele que está doente, por aquele que tem um diagnóstico médico, por aquele que está cansado desta vida. Hoje nós vamos debater um assunto que vai responder muitas perguntas. Então, ó Deus, abre o coração desta pessoa, abre o entendimento dela e que ela tenha a esperança que nós temos, a esperança da vida eterna, a esperança em Cristo nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Pai, abraça o teu povo. Pai, levanta o caído, esta pessoa que está algemada no mundo das drogas, num leito de hospital. Talvez ela esteja encarcerada, talvez ela esteja no fundo do poço, mas a tua mão poderosa alcança a vida dela. Pai, esta pessoa que tem pensado em tirar a sua própria vida, ela não tem encontrado mais forças para suportar as lutas, mas o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus grande. Eu clamo, meu Deus, por esse pai de família desesperado. Eu clamo por esse jovem que está perdido. Eu clamo, meu Deus, por esta mãe que está em agonia. A alma dela geme. Esta pessoa, Pai, que precisa hoje de um milagre. Aonde quer que ela esteja, em qualquer lugar, aonde esse programa está sendo alcançado, que o Senhor toque na vida dela. Toca agora, poder de Deus. Toca agora, Espírito Santo. É a minha oração, meu Deus, por todas as pessoas que estão ligadas e outras que estão necessitadas. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso propósito e esta é a minha fé. Aqueles que precisam do Senhor, aqueles que acreditam, que dão um passo de fé, serão abençoados. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. É um prazer toda terça-feira, às 21 horas, aqui, ligadinho, num programa totalmente dinâmico, com temas bastante fortes, polêmicos, para trazer a você conhecimento, para gerar a você cada vez mais crescimento espiritual. E você que quer conhecer a nossa igreja, quero te convidar para você ir lá, me dar um abraço, quero te conhecer, quero orar com você, quero cultuar a Deus com você, quero convidar para você fazer uma visita, você que está na zona sul de São Paulo, ou em qualquer lugar de São Paulo. Nós estamos próximo da estação de trem CPTM, Sesc Primavera Interlagos. Estamos próximo da estação de trem Primavera Interlagos, entre o Autódromo
de Interlagos e Sesc Interlagos. Estamos na Avenida Presidente João Goulart, número 1000. Avenida Presidente João Goulart, número 1000. Então você pode nos procurar, manda um e-mail, comunidade cristã vidaplena@gmail.com. Comunidade cristã vidaplena@gmail.com. Ou você pode ligar também 5661-0890. É o número telefone da nossa comunidade. Vai ser um prazer te receber lá. Temos culto às quartas, às 20 horas e aos domingos, às 9 da manhã e às 18 da tarde. Venha cultuar a Deus conosco, venha ser abençoado. Então vamos prosseguir com o nosso programa e como é do nosso costume aqui, é a nossa apresentadora de todas as terças-feiras, nós temos hoje, ela não poderia deixar de faltar, nesse programa que vai pegar fogo hoje, você deve ligar, participar. A Elaine Martins, graça e paz, Elaine. Graça e paz, pastor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí na Just TV. Hoje o tema vai ser assim, realmente, como o pastor falou, bem interessante, e vocês não saiam daí, continuem aí conosco. Nós temos muitas perguntas e vocês, aqueles que estão a par aí todo mundo tem aquele questionamento, né? Para onde vamos, né? Viemos e para onde vamos? Nós vamos para onde depois da morte? Aí você vai ter a sua opinião, vai ter um espaço para você estar falando também. É isso aí, o que você pensa? Qual é a tua opinião? Existe vida após a morte? Ou a morte é o fim de tudo? Ou você crê em reencarnação? O que acontece depois da morte? Esse é o tema de hoje. Você pode mandar a tua participação, perguntando, dando a tua opinião nesse programa. E nós trouxemos um convidado bastante especial, um amigo nosso, o pastor Leandro Ribeiro. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor Carlos. Graça e paz, Elaine. Uma boa noite. Boa noite para os nossos telespectadores, todos aqueles que estão aí nos assistindo. Aproveitando, quero mandar um beijo, né, para minha família, para minha esposa, Daniela, te amo de todo o meu coração, para minha filhinha Bruna, minha filhinha Júlia, amo vocês. Muito bem, pastor. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Que alegria receber aqui. Bem. O pastor é pastor de que igreja? Pastor da comunidade cristã Vida Plena. Vida Plena. Eu conheço essa igreja. Conhece essa igreja, pastor? A igreja abençoada. Amém. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, pastor. Pastor, uma alegria te receber e nós hoje vamos... Elaine, deixa eu já começar aqui. Apimentar o programa. Elaine, você acredita em vida após a morte? Eu acredito, pastor. Eu acredito em vida após a morte, vida com Jesus. Nós temos uma promessa. Quem crê em Jesus tem certeza para onde vai. E eu tenho certeza para onde eu vou. Então a vida após a morte, na tua opinião, existe? Existe. Pastor Leandro, você acredita na vida após a morte? Acredito, pastor. Acredito muito na vida após a morte, segundo, né, os padrões bíblicos, né? Porque há muita má interpretação relacionada à vida após a morte. Então, eu creio naquilo que a Bíblia nos ensina. Maravilha, muito bem. Você que quer dar a sua opinião, e você? Você acredita na vida após a morte? Você acredita na reencarnação? Você acredita que a morte é o fim? O que você pensa sobre isso? É o tema de hoje e nós vamos compartilhar. Eu também acredito na vida após a morte e nós vamos tentar responder, entender a partir de que ideia que nós entendemos essa vida após a morte. Muito bem, pastor Leandro, por que as pessoas têm medo da morte? Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Primeira coisa, a morte, ela é uma realidade da vida. E é curioso que nem todos nascem, mas todos morrem. E a morte, ela é uma equação onde coloca todo ser humano em pé de igualdade. Ela somatiza toda a raça humana, porque morrem grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, morrem pessoas comuns e importantes, intelectuais e analfabetos, todos. Se você fizer uma visita num cemitério, você vai ver nos túmulos, nas lápides, o nome de crianças das mais diversas idades, idosos. Então a morte, ela é uma dura realidade da vida. E hoje é uma coisa tão súbita e difícil de lidar. E talvez você que está nos assistindo, você tem um trauma, tem um problema com essa questão da morte.
ou porque te assusta, ou porque você já teve uma experiência negativa, perdendo alguém na sua vida, que te trouxe feridas. Por que, pastor Leandro, as pessoas têm medo da morte? Pastor, acho que, complementando até o início da sua fala, né, para a gente poder entender, assim, a única certeza depois da vida é a morte, né? Primeiro, porque há tanto medo? Eu acho pelo primeiro ponto, pelo mistério, o mistério que é a morte, né? Quando você fala em morte, você fala o quê? Separação, dor, perda, você está perdendo um ente querido, ou um amigo, ou um parente, né? Que nunca mais você vai ver, então é uma despedida. E segundo, há grandes, né, más entendidos. Para mim, o medo da morte, pastor, primeiramente, falta de conhecimento. Porque a palavra do Senhor, por exemplo, para nós que conhecemos a palavra de Deus, pastor, a morte para nós é vida, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim para nós, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras traduções, lucro. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Pastor, após a morte para nós, nos reserva muito mais felicidade do que aqui nessa terra. Então ele falou assim, o tempo que eu estou vivendo, a vida para mim é Cristo e a morte é lucro. Por quê? Porque o melhor é o que está por vir com a morte. Muito bem, mas me responde uma coisa. Como que eu faço para ter essa certeza que Paulo tinha? Porque Paulo, né, alguns conhecem como apóstolo Paulo, outros como apóstolo São Paulo e outros nem conhecem. O pastor leu Filipenses 1:21. Para mim morrer é lucro porque viver é com Cristo. Mas alguém pode falar assim, pastor, essa pergunta ela é interessante, essa colocação ela é interessante, mas eu sinto medo da morte. E esse texto não me tirou esse medo. Como que a gente pode fazer esse medo ir embora? Pastor, aí eu digo para você o seguinte, né? Para você perder esse medo da morte, só você caminhando com Cristo. A palavra de Deus ela vai te trazer um conforto. Por quê? Porque em nenhum momento a Bíblia ela vai mostrar para você a morte como um medo, como uma penitência, por exemplo. Eu vou morrer, eu vou sofrer. Muito pelo contrário. Se você estiver com Cristo, que nem eu falei para você, morte é vida. Muito bem. Então quer dizer que se a pessoa tiver Jesus, se ela tiver Cristo, esse medo vai desaparecer? Com certeza. Promessa da palavra de Deus. Muito bem. Então morte pode assustar a todos nós, independente da religião, mas para aqueles que têm Cristo, ela traz um acalento, ela traz uma fé, uma força para o nosso coração. Mas pastor, tem uma pergunta, tem algumas pessoas que creem também na vida após a morte. A Elaine deve ter uma pergunta sobre isso. É isso mesmo, pastor. Tem pessoas que creem assim em sucessivas reencarnações. Como o senhor explicaria isso? O que seriam essas sucessivas reencarnações? Então, essas sucessivas reencarnações, se você... muitas religiões hoje têm como base a reencarnação, né? A mais conhecida no Brasil é a religião espírita, né? Mas também o budismo também crê na reencarnação, né? Em outras religiões também creem na reencarnação. Primeiramente é bom entender o que é reencarnação, né? Então, a partir do momento que você tem um encontro com a morte, o teu espírito tem a possibilidade, depois de um tempo, de ele voltar a reencarnar num novo corpo, né? Mas assim, pastor, o que a Bíblia diz sobre reencarnação? Peraí, mas a pessoa, você não pensa isso? Não. Quem acredita na reencarnação, acredita que o espírito dela, ela morreu hoje. Porque a morte é o quê? A morte é a separação. Separação. A palavra separação, dicotonós, né? Dicotomia, que é a separação da alma para o corpo. O corpo passa a ser ali um objeto, um ser sem vida. E o espírito dela volta em outra vida. Volta numa outra vida, e isso para a doutrina espírita é uma nova oportunidade.
é uma nova vida, né? Então ela vai recomeçar de novo. Então se ela cometeu muitos erros na vida passada, ela tem uma oportunidade de um recomeço, né? Porém, que nem eu falei para você, né? A Bíblia não nos diz isso, pastor. Se você usar, por exemplo, o texto de Hebreus, vamos usar aqui Hebreus capítulo 9, versículo 27, né? Esse versículo bíblico, ele já, vamos dizer assim, nos sinaliza que essa doutrina ela não tem um amparo bíblico. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, ó: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a reencarnação, ela não tem um amparo bíblico. As pessoas às vezes confundem o quê? Reencarnação com ressurreição. Jesus Cristo, ele não reencarnou. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Lázaro, ele não reencarnou. Lázaro ressuscitou. Então, essa palavra aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ela vai falar para nós: ao homem morrer uma única vez, depois disso, o juízo. Pastor, qual a base, então, que o Espiritismo pega para poder falar sobre isso? Que existe a reencarnação? Que existe a reencarnação, tá? Porque a base dessa doutrina espírita, ela é o quê? A comunicação com o morto, com os mortos, né? Aquele que já morreu, você olhando pelo cenário morte, Elaine, o que é a morte? Separação, né? Você está perdendo um ente querido. Agora eu vou te dar, por exemplo, se coloca ela numa condição de uma pessoa que ela perdeu o seu pai, a sua mãe, né? E ela não estava conversando, não estava tendo um relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe. E aí veio a morte. O que é para aquela pessoa aquela separação? Nunca mais ela vai ter oportunidade de pedir um perdão. Mas a doutrina espírita, ela vai te dar o quê? A possibilidade de comunicar com essas pessoas e você reaver aquilo que foi feito de errado para trás. Então, seria como se eles tivessem uma esperança, é isso? É uma isso, esperança. Elaine, a doutrina espírita, né, eu falo assim, é muito mais humano do que divino. Por quê? Porque vai trazer o refrigério para o humano. É um escape. O ser humano, né? é um escape. Exatamente, é uma palavra de consolo. E aí mais uma vez, eu queria ressaltar essa condição, essa doutrina, numa palavra, né? Porque será que a Bíblia, ela apoia essa comunicação com os mortos, por exemplo, Elaine? Também podemos utilizar um texto bíblico. Se você abrir Eclesiastes, vamos para um outro texto bíblico agora, ainda no Antigo Testamento, Eclesiastes. Se você abrir em Eclesiastes, o que ele vai falar? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, palavra do Senhor, né? 9, versículo 5. Vou abrir aqui para a gente acompanhar junto. Você que está em casa, aproveita aí, abre com a gente aí, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Porque os vivos sabem bem que hão de morrer. Foi o início da nossa conversa aqui hoje, né, pastor? Os vivos sabem bem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Repetindo, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco ele tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Pastor, se a doutrina, o ponto principal é a comunicação com o morto, com os mortos, mais uma vez a palavra de Deus, Elaine, ela não vai nos amparar. Porque ela está falando assim, ó, que aquele que morreu, ele não tem mais memória. Ele não tem condição de falar para aqueles que está vivo aqui. Esse texto aí qual é? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, pastor. Tá, mas alguém pode falar assim para você, pastor. Ah, mas eu converso toda noite com meu avô que morreu. Sim. Eu já falei com meu tio que faleceu. A religião espírita, e nós estamos aqui para respeitar, não é, pastor? Sim, com certeza. Todas as religiões, nós estamos aqui para desmerecê-las, mas nós estamos aqui também para trazer um assunto relevante, que é o assunto da morte e o ponto de vista bíblico. Mas alguém, pastor Leandro, pode falar assim, não, mas eu converso com meu avô. Aliás, pastor, tem alguém que diz inclusive o seguinte, olha,
eu tenho até uma ajuda, uma certa ajuda de um parente que já morreu. Ele me ajudou no vestibular, eu senti uma alegria quando eu pensei nele. As respostas da prova foram todas. E aí, pastor? Boa pergunta, pastor. Então, para a gente poder responder isso, né? A Bíblia também nos ensina, pastor, que o inimigo das nossas almas, né? Ele já foi um dia um anjo de luz, já foi um anjo que servia ao Senhor. E quando ele foi lançado fora do céu, a Bíblia fala assim que ele tem alguns poderes. E um deles é de até se transpassar por o quê? Por um anjo de luz. De enganar, se possível fora, até mesmo os escolhidos. Eu creio, tá? E a Bíblia me dá amparo para isso, que, né, essas vozes, essas pessoas que se falam, que se comunicam, não passam de enganação, pastor. Porque são anjos caídos que se transpassam por essas pessoas e acabam ali aproveitando aquele momento da pessoa, aquela carência, aquele sentimento de perda e se aproveitando para poder substituir. Mas se a pessoa falar assim, mas bate tudo, o médium, que é o correspondente, que é o intermediário do mundo dos mortos com o mundo dos vivos, ele vai trazer informações de quem morreu muito precisas para quem está vivo. E aí, pastor? Se a pessoa, não, mas ele falou o meu nome, ele falou naquela casa que eu morava lá na rua, no bairro lá em Mauá, número tal, ele falou daquele cachorro que eu tinha, o nome do meu cachorro, Duque. Quer dizer, ele pode trazer, como que você vai dizer que são enganações se a pessoa diz que as informações são verídicas? Pastor, eu já vi pessoas falando que sentia até o cheiro do perfume, não é? Mais uma vez eu vou te falar, né? Não passa do quê? De demônios, que se passam por essas pessoas, que conhecem o mundo espiritual, que conhecem além do mundo espiritual, como essa pessoa era para poder enganá-la. Ou seja, os espíritos malignos, eles têm acesso ao que acontece no nosso século presente? Com certeza. E a partir daí eles têm informações? Com certeza. Que base bíblica, pastor? Que base bíblica? Boa, pastor. Não lembro uma agora para poder te citar de uma de base cabeça. bíblica onde que essa incorporação acontece. Eu te perguntei porque eu lembrei de uma. Não, tem... A serpente, por exemplo? A serpente, por exemplo, no Éden. Ela, né? A Bíblia diz que a serpente falou. Sim, falou e enganou a Eva, né? Então, assim... Seria mais ou menos isso, pastor? Exatamente. Nos evangelhos também, agora refletindo um pouco melhor, nos evangelhos também tem vários textos de possessão malignas, né? De pessoas que estavam ali possessas com espíritos malignos, né? Que estavam ali sofrendo e depois de ter um encontro com Jesus foram libertas. Né? Eu não vou ler, posso até abrir um aqui, por exemplo, para a gente poder meditar junto nessa palavra. Vamos falar dessa da serpente, pastor. Vamos falar da serpente. Ela entra aliás, o diabo entra na serpente e passou a dialogar com a Eva. Exatamente. E ali foi a primeira possessão maligna? Foi a primeira, pastor. E ali, na realidade, foi o início de tudo, né? Por quê? Porque através daquela enganação da serpente com Eva, né, ali entra o pecado original, né? Ali inicia-se tudo com o pecado original e Adão e Eva, eles deixam de fazer parte do paraíso e é colocado para fora dele. Por quê? Porque justamente, né, o diabo ali encarnado naquela serpente, ele pergunta para aquela mulher, mas por que você não pode comer desse fruto? Se você comer desse fruto, você vai passar a ser conhecedora do bem e do mal. Isso é tão perfeito, pastor, que esse texto, que após, quando Deus retorna, né, a ter um encontro novamente com Adão e Eva, e Adão, Deus pergunta assim, Adão, onde tu estás? Adão fala assim, eu estou escondido. Né? Mas por que você está escondido? Você comeu do fruto que não poderia comer? Então ali Deus já sabia que Adão havia pecado, Adão e Eva havia pecado. Então ali foi a primeira enganação da serpente com o homem. Ok. Pastor, o Wagner tem uma pergunta. Quero agradecer a sua participação. O Wagner ele pergunta o seguinte, pastor, eu sou espírita e para mim a morte é uma passagem, estou errado? Está errado. Está errado, Walter, né? É o Wagner. Wagner, desejar para você primeiro boa noite, obrigado, Wagner, por você estar conosco. Como eu falei aqui para você, o Wagner,
A vida, que nem você falou, você utilizou uma passagem, mas a Bíblia vai nos falar que é uma passagem única. É uma única chance que você tem, ou melhor, a morte, né? Antes da morte, a vida, ou melhor, vai ser uma passagem única até você ter tido um encontro com a morte, né? Você não vai ter uma segunda opção. A Bíblia não vai te dar a opção de você reencarnar depois, viu? Porque é uma única oportunidade que você tem. O que nós temos que fazer nessa vida, Wagner, tem que ser hoje, tem que ser já. Então, vai aproveitando, mandar um recado aí para o nosso irmão que mandou aqui a nossa pergunta e também para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, não perca tempo de você abraçar hoje, de você amar hoje. Amanhã pode ser tarde. Nós, pastores, nós realizamos vários fúnebres, né? E às vezes a gente vê naquele momento de desespero, aquelas pessoas, né, diante do caixão, do corpo. Poxa, eu não tive tempo de falar para o meu pai que amava. Poxa, e agora? E agora? Então, ali já acabou tudo, viu, Walter? Walter, né? Isso. Walter, ali já acabou tudo. Então, eu quero dizer para você isso, é uma passagem sim, tá? Mas a morte finaliza e você vai ter vida novamente somente com Cristo na eternidade. Quer dizer, não é uma passagem de sucessões. Exatamente, não é passagem com base na reencarnação. Eu passo por aqui hoje e eu vou ter uma nova oportunidade, uma nova passagem amanhã. Ok. Tem uma outra pergunta aqui. Pastor, quando um parente morre, o cristão encara de outra forma? Quero mandar um abraço para o Roberto, está fazendo essa pergunta. Quando um parente morre, o cristão encara de outra forma a morte? Roberto, ótima pergunta, viu, Roberto? Boa noite para você, te agradeço a sua participação. Diferente não. Por quê? Tá, inicialmente, porque a dor da perda é muito grande. Então, o cristão também chora, o cristão também sente a dor da perda, né? Porém, se você sabe que aquele seu ente querido está em Cristo, você sabe que ele teve acesso à vida eterna. Você sabe que amanhã, se você também permanecer em Cristo, você vai ter a oportunidade de estar com Ele. Então, assim, a dor, né, seja para o espírita, seja para o cristão, né, protestante, seja para o católico, a dor da perda é a mesma. Só que o que fica para nós? A memória, né, o tempo bom que foi tido com aquela pessoa. Então, é isso que nós encaramos com a morte diante da palavra do Senhor. Muito bem, você está no programa da Comunidade Cristã Vida Plena e nós temos um tema hoje muito apimentado, quentíssimo, polêmico, que divide várias opiniões e nós queremos saber a sua. Participe mandando a sua opinião, fazendo a sua pergunta ao vivo. O que você pensa? A morte é o fim de tudo? Existe vida após a morte? Você crê na reencarnação? Mande a sua pergunta, mande a sua participação. Helene, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho, pastor. Eu gostaria de saber qual o propósito de tantas reencarnações? Qual o propósito seria das reencarnações? O que você acha que os espíritas veem isso? Então, a possibilidade da reencarnação, segundo a doutrina espírita, Elaine, é a possibilidade de uma nova vida, né, reencarnada numa nova vida, com a possibilidade de você aperfeiçoar, né? Então eu vou ter um estágio de aperfeiçoamento. Então os erros que eu cometi na vida passada, com essa nova vida, eu vou ter a possibilidade de não cometê-los novamente, né? Então a reencarnação, ou melhor, perdão, qual foi a pergunta mesmo? Me desculpa, fugiu a pergunta. Qual o propósito das reencarnações? O propósito das reencarnações, quando eu falo para você que o propósito nessa nova vida é estar aperfeiçoado, né? Você ter a maneira de você aperfeiçoar, é que você não vai cometer os mesmos erros da vida passada. Mas tudo bem, mas a ideia de quem crê na reencarnação, na pergunta da Elaine, ela é mais contundente. Sim. Então a pessoa tem que reencarnar com um objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é aperfeiçoar. O aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, exatamente. Porque enquanto ela não tiver com um espírito aperfeiçoado, quer dizer, acredita-se, quem acredita na reencarnação, pastor Leandro, Elaine, acredita que a pessoa, então, ela por si mesmo, passando diversas vezes pela própria vida, exatamente, que ela alcança o aperfeiçoamento. Exato. E é isso? Não, né? O pastor vai responder, mas eu gostaria de falar, Pode inclusive, falar. ao Wagner, Pode falar, né? Elaine. Wagner, nós temos vários textos aí, eu vou estar citando um, pelo menos, aqui, né? Que diz em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, nós somos pó, como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Então, não está indo para outra vida, vai voltar para Deus mesmo. Nós vamos voltar, fomos formados em pó, vamos voltar para o pó e o nosso espírito volta com Deus. Maravilha. Tem muitas pessoas mandando aqui vários e-mails, inclusive aqui, olha, pastor, estou com você, temos vida plena, glória a Deus. Não mandou o nome, Aparecida e Júnior, pastor, estamos juntos. Tenho orgulho de fazer parte desse rebanho como ovelha, me sinto cuidada, alimentada. Glória a Deus, um beijo para você, a Cida e o Júnior, que Deus abençoe. Temos aqui a mensagem do Roberto, que já participou, do Wagner também. A Keila, a Keilinha está participando aí, um beijo no teu coração, Keila, que Deus te abençoe. Feliz em saber que você está ligado aí no programa da comunidade. Um grande abraço, pastor Carlos, pastora Selma, a todos que estão aí no programa, amo vocês. Um beijo para você, Keila. E a Elza, ela também disse, pastor, se eu morrer, como eu sei que vou para o céu? Se eu morrer, como que eu sei que eu vou para o céu? Pastor, a Bíblia nos dá muitos passos para isso, tá? E aproveitando e já respondendo também a pergunta anterior do aperfeiçoamento, né? A palavra do Senhor vai nos ensinar, pastor, que também o aperfeiçoamento é possível, mas nessa vida. Como? Através do arrependimento. Cristo, ele morreu por nós. Para quê? Para nos dar a possibilidade de se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e aí sim ter uma nova vida em Cristo. Então, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela também vai falar que o homem tem que buscar aperfeiçoamento, só que aqui, de uma única vez, né? E esse aperfeiçoamento se dá através de onde? Do sangue de Cristo, através da cruz. A cruz nos leva a um arrependimento e ao fazer uma análise clínica pessoal, né? Aonde eu estou cometendo os meus erros, as minhas falhas, né? E aí, olhando para a cruz, eu consigo enxergar Cristo, que levou os nossos pecados sobre a cruz e nos dá a possibilidade de uma nova vida. Então o aperfeiçoamento, ele acontece não de mim para mim mesmo. Exatamente. Não é autoaperfeiçoamento. Ninguém consegue se autoaperfeiçoar. O aperfeiçoamento acontece em Cristo. Em Cristo, através da cruz, que nos leva a um arrependimento. Então a palavra conversão significa convergir. Eu estava indo em uma direção e eu estou convergindo para outra. Conversão, né? Conversão para que direção? Para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, né, o que Cristo fez por nós na cruz, pastor, nos leva a analisar como está a nossa vida no momento. E aí entra o arrependimento. E aí eu vou aproveitar e já responder. Deixa eu fazer essa pergunta primeiro para a Elaine. Vamos lá. Elaine, a Elza quer saber, se ela morrer, como ela vai saber que vai para o céu? Bom, Elza, eu tenho certeza que eu vou. Como? Através da palavra de Deus que me garante isso. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você crê em Jesus, se você aceitou Jesus como único Senhor da sua vida, você pode ter certeza que você vai, porque a palavra de Deus nos garante isso. Maravilha. Pastor Leandro, a Angélica está perguntando, a morte pode ser evitada? Ou quando chega a hora, na hora não há nada que possamos fazer para impedi-la? Pastor. Um beijo para você, Angélica. Obrigado pela tua participação. Pastor, o que você acha? Obrigado, Angélica, pela sua participação. Nenhum ser humano tem poder sobre a morte. O único que teve poder sobre a morte foi Cristo, porque ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou da morte. Fora Cristo, nenhum ser humano tem autoridade para controlar. Hoje é meu dia, amanhã é o meu dia, a não ser se for através do suicídio, né? A pessoa se suicidar, aí já está fora desse contexto. Mas, né, falar, olha, eu vou morrer daqui 5 dias de uma causa natural, isso não pode acontecer. Pastor, tem uma outra pergunta aqui. Um beijo para você, Delva. A Delva está participando do nosso programa. Um grande beijo, amo você. Beijo no teu coração, filhinha. É verdade que o purgatório existe? E agora, pastor? Vamos falar do purgatório, Vamos falar do né? purgatório. Será? Essa pergunta está muito interessante. A gente vai segurar essa pergunta. Vamos segurar, Delva. Nós vamos te responder essa pergunta já, mas eu quero aproveitar e falar
que você está ligado no programa da Comunidade Cristã Vida Plena. Eu sou o pastor Carlos, temos um convidado aqui, pastor Leandro Ribeiro, e a nossa apresentadora Elaine Martins, e até às 22h15 estaremos com você. Mande tua participação, tua opinião, tua pergunta, ao vivo, e no final do programa estaremos abençoando e orando por você. Na tua opinião, você acredita na vida após a morte? Você acredita em reencarnação ou a morte é o fim? Eu queria aproveitar e falar, se você quer conhecer a verdade sobre esse tema, eu tenho uma indicação para você. Leia a Bíblia e a Bíblia Express. Ela tem todos os tipos de Bíblias, dos mais diversos formatos, dos modelos diversos de estudo, e você poderá adquirir. Bíblia Express. Pastor Leandro, você conhece a Bíblia Express? Conheço, pastor. Dá o site dela, então. www.bibliaexpress, com 2 S no final, .com.br. Além de livros, você pode encontrar Bíblias, como o pastor falou, e outros materiais aí também para o seu desenvolvimento do seu conhecimento. Muito bem, a Amanda está participando e mandando um beijo, papai te amo, eu também te amo, filho, um beijo no teu coração, no coração do Arthur, da Rosângela, de todos que estão ligados em casa, um beijo, papai te ama, filha. E também a Júlia, um abraço a todos. Você conhece a Júlia? Conheço, é meu bebezinho. Manda um abraço para a Júlia, papai te ama. O pastor, quando eu vim para cá, ele falou assim: pai, não esquece de mandar uma mensagem para mim. Então, pagar minha dívida aqui, Ju, te amo. Papai te ama. Beijo na Bruna, beijo na mãe, no vovô que está aí junto. A pergunta, a Maria das Graças estava mandando aqui uma pergunta. Obrigado, Maria, pela tua participação. Gostaria de dar parabéns pelo tema, bem polêmico e atual. Minha pergunta: quando uma pessoa morre cedo, tipo, quando criança, ela recebe a salvação? Agora não podemos esquecer daquela pergunta, né? A pessoa evita a morte ou não? Antes dessa aqui. A morte pode ser evitada ou não? Então, eu cheguei a respondê-la, né? Até falei que o ser humano não tem poder sobre a morte, né? O único que morreu e ressuscitou foi Cristo. Nenhum ser humano tem poder sobre E a fatalidade? A fatalidade, aí o próprio nome já diz, acidente, né? Acidente pode ocorrer com qualquer um de nós, né? Mas a pessoa quando morre, a gente acredita que ela morre. O que o pastor acredita? Que ela morreu, poderia ser evitado, ou que Deus determinou a morte, estabeleceu a vida e a morte? Aí é uma boa pergunta, pastor, porque aí eu vou colocar um outro exemplo, tá? Eu vou andar com o meu carro a 160 por hora, sem cinto de segurança. O que está acontecendo? O que pode acontecer? É um suicídio ou não? Né? Então, é para você pensar nisso. Né? Então, aí eu já classifico isso como um suicídio. Você andar com o teu carro a 160 por hora, sem cinto de segurança, aí você está se suicidando. E uma bala perdida? Uma bala perdida, aí eu já creio que Deus tem o domínio sobre soberania sobre a morte. Maravilha. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a relação entre karma e... Reencarnação? Reencarnação. Peraí, essa pergunta é importante. Qual que é a relação? Entre a relação entre karma e a reencarnação. Pastor, essa pergunta... Pergunta boa, pastor. Qual que é a relação entre reencarnação e karma? Então, vamos falar um pouquinho de novo sobre reencarnação. Né? A reencarnação é a possibilidade daquele espírito reencarnar novamente num corpo. Né? O que é o karma? O karma funciona da seguinte maneira, segundo a doutrina espírita. Né? Por exemplo, eu estou sofrendo nessa vida, eu estou passando por problemas, né? Ou eu estou com uma doença. Olha, você está com essa doença porque é um karma. Então, o karma, segundo a doutrina, ela passa a ser o quê? Uma penitência de uma vida passada. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu fui, né, na outra vida, na vida anterior, um soldado de Hitler, né? Então, essa vida agora, a chance de eu nascer como uma criança na África é muito grande. Por quê? Espera um pouquinho. Então, quem crê isso, pastor? As pessoas que acreditam nisso. Vamos recortar. Sim. A pessoa que acredita que um soldado do Hitler pode ter voltado como uma criança na África, por exemplo, né? Isso é o quê? Um karma. Por quê? Porque ela foi má na vida anterior, então ela, por penitência, nessa próxima vida, ela está pagando pelaquela vida anterior de ter cometido coisas ruins, né? Essa é a relação entre o karma, né, e a reencarnação. Para mim, não passa de uma explicação por um momento difícil então, da vida. Quer dizer, quem chegou agora para entender, nós estamos estudando um assunto bem relevante, que acontece na vida, que acontece
após a morte, se a morte é o fim, se existe reencarnação ou se existe vida após a morte. Para quem chegou agora, pastor, a relação de reencarnação. Reencarnação é reencarnar, é tornar a viver de novo. Uma nova oportunidade. Nova oportunidade. Eu estou buscando o meu aperfeiçoamento pessoal. E o karma seria, então, eu pago nesta vida um pecado cometido no passado? Na vida passada, exatamente. Então, quem, por exemplo, aí é complicado, se a pessoa, um motoqueiro, ele perdeu a perna, alguém pode dizer que ele cortou a perna de alguém? Exatamente. Ele está sem perna porque ele tirou a perna de alguém? É essa desculpa que o karma vai te dar. Então você está passando por isso porque é um karma de uma vida passada. É uma penitência de uma vida passada. O que a Bíblia vai nos ensinar? O que a Bíblia fala sobre o sofrimento? Né? O próprio Cristo falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a aflição, ela faz parte do ser humano. A aflição, ela faz parte da vida. Todo ser humano ele está sujeito a passar por um momento de aflição. Mas Cristo, ele fala, tem de bom ânimo. A palavra do Senhor, ela vai nos orientar, né? É o seguinte, você está passando por um problema, a Bíblia vai nos ensinar a orar, a buscar a Deus, que Deus pode curar. Sabe? Você está passando por um momento difícil emocionalmente, né? Você pode buscar um aconselhamento pastoral, você pode buscar um aconselhamento com um psicólogo para poder te ajudar. Então, no mundo, pastor, a palavra diz, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não tem nada a ver. Olha, então a Maria da Graça, ela pergunta, quando uma pessoa morre cedo, por exemplo, uma criança, ela recebe salvação? Eu creio que sim, né? Perante a Bíblia, porque a Bíblia fala assim, que uma criança, ela não tem pecado. Então o próprio Jesus falou assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, porque a eles pertencem o reino de Deus. Então o próprio Cristo falou, deixai as crianças vir a mim, porque nessa palavra, os discípulos estavam tentando impedir das crianças chegar próximo de Jesus. Jesus falou, não, deixe elas vir a mim, porque a elas pertencem o reino de Deus. Então se uma criança hoje, ela vier a falecer, total certeza, ela está com Cristo. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acredita que talvez a morte é um momento que nos traz muito sofrimento? Porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para ter vida eterna, né? Aí teve todo o princípio lá, onde Satanás roubou isso daí e Deus entrou com o resgate de Jesus Cristo. Então eu gostaria de saber o seguinte, será que isso fortalece as pessoas a estarem buscando esse lado do espiritismo? Eu vou falar com o meu pai que faleceu, com a minha mãe que faleceu. Isso que traz as pessoas, isso seria o forte que traz as pessoas a buscarem esse lado? É o conforto momentâneo, né, Elaine? É aquele conforto daquela possibilidade de você ouvir novamente a voz daquela pessoa que você já não tem mais ao seu lado, né? Quando você perde um ente querido, né? Ou vou dar um outro exemplo, né? Uma pessoa que você ama muito e você, por exemplo, ela sai em viagem e fica um mês de férias. Qual que é o seu sentimento por essa pessoa quando você a reencontra? Né? A sua esposa, fica um tempo, quando ela volta, como você a reencontra? Saudade. Agora sim, se a minha religião ela me dá a possibilidade de falar com uma pessoa que já não vou ver nunca mais, então assim, isso é um conforto para qualquer ser humano. Isso é um conforto. Só que também... Vai buscar aliviar a dor. Aliviar a dor, né? Agora, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que a morte é certa na vida do ser humano. Então, nós temos também que se conformar com a morte. Aceitá-la, por quê? Porque ela não está no domínio humano. Muito bem, pastor, a Eduarda pergunta, o diabo tem poder sobre a vida das pessoas? Ele pode determinar a morte? Boa pergunta, ótima pergunta. Qual o nome da pessoa? Eduarda, um beijo para você, Eduarda. Obrigado, Eduarda, Deus te abençoe. Realmente, Eduarda, nós já vivenciamos aí muitos casos de pessoas que chegaram possessas. A própria Bíblia fala de um garoto, né, que ele possesso por demônios, ele morava num cemitério, né? E o demônio pegava essa vida, jogava ele no chão, jogava ele no fogo, e quando ele teve encontro com Cristo, ele foi liberto. Então eu creio sim que se uma pessoa ela tiver possessa, há a possibilidade sim do diabo roubar a vida dela. Muito bem, nós temos aqui muitas participações, o Vaguinho participou, mandou um abraço, ótimo programa, a Inês, a Adriana, muita gente ligada, muita gente
a Edna também, um beijo para a Edna, para o Vaguinho, beijo. um beijo para a Adriana, um beijo para o pastor João e a Cláudia, um beijo para todos, a Inês, que todos estão ligados no programa da Comunidade Vida Plena. É um prazer sempre tê-los aqui. E também o Douglas. Quem cometeu suicídio vai para o céu? Não, Douglas. A palavra do Senhor diz assim, que se você tentar contra a sua vida, você não tem direito à salvação. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? E quem tem direito a essa salvação? Quem automaticamente cuida daquilo que Deus tem dado. A palavra do Senhor diz assim que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E aquele que não cuida do templo, que é o Espírito Santo de Deus, ele não é digno, né? Ele não é digno. Então, querido, eu queria te falar para vocês, aquele que se suicidou, a palavra do Senhor ela não nos dá amparo bíblico para poder decretar salvação na vida dessa pessoa. Pastor, segundo os espíritas, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, ali seria uma comunicação entre os mortos. Como é que você me explica isso? Boa pergunta, Elaine. Essa inclusive é um texto bíblico, né? Que os nossos irmãos espíritas utilizam para poder fundamentar a comunicação entre os vivos e os mortos, né? Mas o próprio Jesus, né? Então, como entender esse texto bíblico, né? Mateus 17, esse texto bíblico, primeira coisa assim entender, né? Jesus, Pedro, Tiago e João não subiram o monte para buscar respostas com os mortos. Esse é o primeiro ponto, né? Eles não foram até lá para buscar resposta com os mortos. Segundo, né? Naquele momento em qual Jesus tem com Elias e com Moisés, né? Jesus, assim, ao se encontrar novamente com os seus discípulos, Jesus não leva para nenhum deles nenhuma resposta sequer. E nem o próprio Jesus, através dos textos bíblicos, tem escrito que ele foi ali buscar respostas. Então, esse texto não pode ser utilizado. Pastor, mas vamos mexer mais um pouquinho aí nessa farofa. Vamos mexer um pouquinho nesse negócio aí. Se a pessoa, ela vai alegar o seguinte, mas Moisés já havia morrido, Elias também já havia morrido, Jesus estava vivo, então eles morreram e apareceram no Monte da Transfiguração. Pedro viu, então alguns vão falar, tá vendo? Então eu posso ver quem já morreu. Como entender isso mesmo? Se Moisés e Elias apareceram e Jesus estava conversando com eles, como entender? Eu posso declarar assim, que é um mistério, na realidade, essa resposta, né? Porque o próprio texto bíblico ali, ele não te fundamenta isso, pastor. Então, assim, para mim é um mistério de Deus aquele momento, tá? O mais importante que eu vejo de relevante nesse texto, que eles não estavam ali para buscar a resposta nos mortos. A comunicação existiu, porém não para buscar uma resposta, para buscar uma solução, para buscar ali algo que eles estavam precisando. Pastor, é bom lembrar também, na verdade, que existe um caso singular entre Moisés e Elias. Sim. Palavras proféticas sobre os dois. O que aconteceu com Moisés e Elias não aconteceu com ninguém. Até porque ninguém achou o corpo de Moisés, ele foi sepultado pelo Senhor. E Elias também não foi, Elias não morreu, foi arrebatado vivo, né? E é um texto revelado do futuro, do reino. Jesus disse que era uma revelação do que ia acontecer no reino futuro, né? Inclusive, há uma base assim que Moisés pisou ali na Terra Prometida, né? Através desse momento. Nesse momento foi o momento que Moisés pisou na Terra Prometida, segundo a promessa de Deus para ele, assim como quando ele caminhava ainda no deserto. Muito bem. Um abraço para você, a Júlia. Júlia está participando e pergunta, o que pode acontecer após a morte? O que pode acontecer após a morte? Muito bom. A gente pode entender de algumas maneiras essa pergunta, Júlia. Por exemplo, né? Respondendo para você, morreu, né? Nós cremos no quê? Na morte, né? No sono profundo da alma, né? Que todos aqueles que morrerem aguardarão o arrebatamento, né? Do grande dia da igreja, o dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia diz assim que aquele que já morreu, né? Eles ressuscitarão primeiro.
né? Eles ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos, né, subirão ao encontro de Cristo. Então nós cremos que aquele que morre aguarda, né, o arrebatamento da igreja para então o juízo. Muito bem. O Pedro Martins, ele tem uma pergunta. Um beijo para você, Pedro, de Uberaba, lá em Minas. Um beijo para toda a região de Minas. É um lugar maravilhoso. E o Pedro Martins é nossa ovelha. Boa noite a todos. Acredito sim na vida após a morte. A própria palavra nos deixa claro em João 14. Ele mesmo diz que iria preparar morada. Então teremos uma nova vida, ou seja, uma nova morada com o Senhor. Amém, pastor. Acreditamos nisso. Essa é a nossa fé. A nossa esperança, né? E também, olha só, o Gustavo, pastor, se uma pessoa foi má a vida toda, mas aceita Jesus e pede perdão pelos seus pecados, pouco antes de morrer, ela vai ser salva? E Elaine, o que você acha disso? Creio plenamente na salvação em Jesus no último suspiro, no último fôlego de vida. O Gustavo fez uma pergunta importante. Ótima Muito pergunta, importante. Beijo Gustavo. para você, Gustavo. Elaine, pastor Leandro, se uma pessoa foi má a vida inteira, mas aceita Jesus e pede perdão pelos seus pecados, pouco antes de morrer, ela vai ser salva? Inclusive muitas pessoas falam, né? Poxa, o sujeito aprontou, fez aquilo, quando estava para morrer, se agarrou em Jesus. E aí, Elaine? O que importa é o verdadeiro arrependimento. Se ela tiver um verdadeiro arrependimento e crer em Jesus como Senhor e Salvador, ela vai ser salva. E aí, pastor? Alguns Pastor, vão falar assim, aí fica fácil. Fica fácil, né? Tem até muitas pessoas, nós que somos pastores, ouvimos bastante isso. Ah, vou deixar para me converter quando eu tiver com 60 anos, né? Porque daí ou com 90, né? Então, pastor, o maior exemplo, pastor, dessa possibilidade é na cruz. O ladrão que estava à direita e o que estava à esquerda de Cristo. No ato da crucificação, né, o ladrão que estava à direita de Jesus falou assim, olha, este homem não é digno de estar aqui. Eu tenho que estar aqui porque eu errei, eu roubei, eu tenho que estar aqui, mas este homem não, ele é justo. Então, aquele momento daquele ladrão naquela cruz, na cruz ao lado de Jesus, foi um momento de arrependimento. O outro ladrão não se arrependeu e ele não teve a salvação, mas para aquele que se arrependeu naquele momento, Cristo falou para ele, ainda hoje estará comigo. Então, queridos, a sociedade que nós vivemos não dá possibilidade de recuperação para ninguém. Aquele que cometeu um erro, que está numa penitenciária, que está preso, aquele que matou uma pessoa, a sociedade, quando olha para essa pessoa, fala assim, olha, tem que apodrecer, mas se ele já pagou perante a lei, ele já foi preso, ele pagou tudo que ele devia para a justiça, ele é digno de arrependimento. Ele é digno de uma segunda chance. Cristo faz isso com a gente. E outra coisa, né? Jesus, ele disse, eu vim para os doentes. Amém. Quem precisa de remédio são os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. E nós cremos que o pecado é a doença que leva o homem à morte eterna, à morte espiritual. Tem uma pergunta aqui, pastor. 1 Pedro 3,19. E foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso foi uma oportunidade que Jesus quis dar àqueles do Antigo Testamento que não tinham ouvido falar acerca do perdão, do amor, ou seja, do tempo da graça. Eu creio que no tempo da graça, pastor. Tempo da graça. O tempo da graça. Maravilha. A pessoa não se identifica, mas obrigado pela tua Um grande participação. abraço para você. O Walter, primo da Elaine, boa noite a todos. Estou atrasado, mas estou aqui. Né? Boa noite, Walter. Que Deus abençoe. A Isa, algumas religiões acreditam que a pessoa morre antes de cumprir sua missão. Ou ela não sobe. Possível o espírito do morto continuar aqui na terra entre nós? Impossível, né? Como nós já lemos num texto anteriormente, né? A partir do momento que essa pessoa ela morreu, né? O seu corpo vai para o pó e a sua alma dorme. Como nós já lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. O morto não tem condição de se comunicar com o vivo, nem o vivo com o morto. Vamos aproveitar que nós estamos vivos e vamos falar de Churro-san. Você que está vivo, você que está ligado, você não pode deixar de saborear um delicioso Churro-san, o melhor churros do mundo. Nós temos aí sabor de doce de leite, sabor de goiaba, de goiaba, né, Elaine? E qual outro, Elaine? Doce de leite, goiabada e chocolate. Nós temos também pão de queijo, Estrela Mineira. Então, para você
aos finais de semana, juntamente com a sua família, ou o lanche do teu filho, ou uma festinha, ou receber teus amigos em casa, você não pode deixar de adquirir Churro-san, nos melhores supermercados de São Paulo, do Brasil. Nós temos aí Churro-san e pão de queijo Estrela Mineira. Pastor, esse Churro-san e esse pão de queijo é uma delícia, né, Elaine? Muito bom. Uma bênção de Deus. Você que está vivo, aproveita. Muito bem, a pastora Selma e o pastor Campos estão participando e dando um abraço forte. Um beijo, pastora Selma, que Deus abençoe nossos pastores, pastor Campos, pastora Selma, muito queridos. A Edna, eu concordo com o Pedro, que acabou de responder sobre João 14. Obrigado, Edna, Deus abençoe. O Walter, mas os crentes falsos vão queimar no mármore do inferno? Não. Com certeza. Para mim ou para Elaine? Para você. Para mim? É. Pastor Carlos, qual o nome do nosso participante? Esse é o Walter. Walter, não tenha dúvida disso. Não é só os crentes falsos, é todo mundo que é falso. Todo mundo que é falso. A palavra do Senhor, inclusive, nos fala para nós o seguinte, né? Aqueles que expulsaram demônios no meu nome, curaram no meu nome, se não cumprirem o que diz a palavra do Senhor, Deus vai falar para eles assim na última hora: apartai-vos de mim, malditos. Então, é essa a palavra. Pastor. Pode falar, Elaine, por favor. Pastor, nós falamos aí, né? Salvação e condenação. Mas não tem aquele jeito de dar um jeitinho, um purgatório? Parece que eu já ouvi falar sobre isso. E esse daí do purgatório, para dar uma aliviada? Elaine, essa pergunta inclusive foi da Delva também. Pastor, como é que a gente fica? Boas perguntas, pastor. Boas perguntas. O que é o purgatório, né? O purgatório é uma doutrina católica, né? Onde essa doutrina acredita num momento intermediário, tá? Onde o seguinte: antes de você, ou melhor, após a morte, né? Você vai estar num local, né? Que é chamado de purgatório. O significado da palavra purgatório, de purgar, é purificar. Então é um lugar, por exemplo, se você não foi um bom católico, você vai para o purgatório e ali você fica sofrendo penitências para poder passar por um momento de purificação para aí então entrar no reino dos céus, né? A palavra do Senhor, mais uma vez eu vou falar, não nos dá amparo bíblico para o purgatório, né? Essa doutrina, ela está baseada no livro de Macabeus, capítulo 14, versículo 42, se eu não me engano. Essa doutrina está baseada, né, pela Igreja Católica nesse texto. Esse texto não é um texto sagrado, é um texto apócrifo, né? O que é um texto apócrifo? Texto apócrifo, a palavra apócrifo significa segredo, né? Ele não está fazendo parte dos 66 livros da Bíblia, porque ele não é considerado sagrado. Por quê? Porque muitos desses textos apócrifos, eles foram escritos num momento chamado um período interbíblico, onde Deus, ele fala assim que ele ficaria sem conversar com o homem, e Deus passa 400 anos de silêncio. E todos esses livros a maioria dos livros apócrifos, eles foram escritos nesse período interbíblico. E se nesse período interbíblico, nesses 400 anos de silêncio por Deus, se Deus não falava, se Deus não se comunicava com o homem, então eu entendo muito bem que essa não era uma revelação do Espírito Santo de Deus. Ô pastor, e sem contar que o ladrão da cruz, naquele momento que ele estava com Jesus, Jesus poderia ter mandado ele então pro purgatório? Purgatório? Com certeza. Por que será, Elaine, que Jesus não mandou, falou assim: olha, ladrão da cruz, você que agora se arrependeu, então você vai sair daqui da cruz, você vai ficar X tempo no purgatório para depois ir para a vida eterna. Excelente, né? Colocação. Inclusive, né, Elaine, ele fala: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus poderia ter falado: não, você tem que ir para o purgatório, sinto muito. Ou então Jesus poderia ter falado para ele: não, você tem que passar, como você foi ladrão, aprontou muito, você tem que reencarnar várias vezes. Interessante. Tanto para o purgatório, que é uma doutrina católica estabelecida pelo Papa Pio IV, como também na doutrina espírita da reencarnação, o ladrão da cruz, ele nos responde. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E sem contar que o sacrifício de Jesus, ele é o suficiente
Porque o sacrifício de Jesus já é o suficiente para a salvação, para aqueles que creem, né, pastor? É verdade, aquilo que ele fez na cruz. Exatamente, senão seria, o purgatório estaria anulando, na verdade, esse sacrifício. Então, o sacrifício de Jesus já é o suficiente, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E isso já está na palavra, ele purifica de todo pecado. Maravilha, muitos e-mails estão chegando, você está no programa da Comunidade Vida Plena, você que chegou agora, você acredita na vida após a morte? Você acredita em reencarnação? Ou a morte é o fim? Mande o teu e-mail, participe ao vivo, tire a sua dúvida, mande a sua opinião. Nós vamos até as 22h15, dá tempo ainda de você mandar, tem muitas aqui, muitas participações hoje. Quero mandar um abraço para o Arthur, meu filhão, a Lucinha, o David, que estão ligados aí, e também a Isa, que acabou de participar. Muitos estão dizendo parabéns pelo programa, um forte abraço a todos. E tem participação aqui, tem uma pergunta. O José Eduardo está dizendo assim, pastor: oi, boa noite a todos, eu tenho muito medo da morte. Isso atrapalha a minha vida? O que a Bíblia fala sobre isso? Ótima pergunta. O medo da morte, né? Que nem, não sei se você acompanhou o início aqui do programa. O medo da morte, desculpa o nome dele, pastor? Esse é o José Eduardo. O José Eduardo. José Eduardo, o medo da morte, José Eduardo, nada mais é do que a falta de conhecimento da palavra de Deus. A partir do momento que você for conhecendo o que a Bíblia te promete, o que a Bíblia tem escrito aqui para você, vai te trazer paz no coração, né? Um dos pontos principais da palavra do Senhor é paz, né? A paz com Jesus é a paz na guerra. Você pode estar enfrentando o maior problema na tua vida, você pode estar enfrentando a maior dificuldade. Se você tiver Cristo, você vai estar em paz, porque a paz de Jesus é a paz na guerra. Então eu falo para você, filhão, se você está com medo da morte, corra para Cristo, corra aos pés do Senhor, busque Ele de todo o coração, de toda a tua alma. Ele vai trazer uma paz para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou ainda no teu coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, já disse o apóstolo Paulo. Muito bem, Rogério está perguntando, vocês têm medo da morte? Helene, você tem medo da morte? Não. É o Rogério? Rogério. Não, Rogério, eu não tenho medo da morte. Eu vou ser sincera com você. Às vezes eu temo sofrimentos, que eu já vi muitas pessoas sofrerem, mas a morte em si não, porque eu sei para onde eu vou, eu sei em quem tenho crido e eu sei o que Deus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que creem. A salvação está no Senhor. Então, irmãos, eu não tenho medo da morte, já tive muito, né, quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo da morte, mas depois que eu tive um encontro com Cristo, hoje, para a glória do Senhor, eu pretendo um dia declarar o que o apóstolo Paulo declarou, né? Acabei minha carreira, né, e guardei a fé. Isso, é as minhas palavras, é a palavra que eu mais admiro que o apóstolo Paulo declarou, né? É acabar a carreira e guardar a fé. Pastor, dá um panorama aí bem detalhado para nós, assim, o que nós entendemos da morte, bem detalhado, para que o povo entenda realmente. O que é a morte para nós cristãos? A morte para nós, Elaine, é vida, né? Para a gente poder entender a morte no conceito bíblico, ela vai ser continuação daquilo que um dia foi perdido no Éden. O propósito de Deus para o homem era que o homem vivesse no Éden, Adão e Eva multiplicassem, enchessem a terra, e ali no Éden era um local onde não tinha dor, onde não tinha problemas, o homem não precisava trabalhar. E o que é então a morte para nós hoje? A morte para nós hoje é a esperança de estar com Cristo amanhã, porque a palavra do Senhor nos promete a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é uma continuação do que o dia foi o Éden. Porque a palavra do Senhor diz assim que na Nova Jerusalém, aqueles que entrarem ali para a vida eterna, a palavra do Senhor diz assim que ali não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, ali não haverá pessoas doentes, nós não precisaremos mais trabalhar, sabe por quê? Porque ali será a continuação daquilo que um dia Deus nos prometeu e que foi perdido pelo homem com o pecado original. Isso é a concepção que nós temos da morte. Morte para nós é vida, e vida eterna com o Senhor. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui, pastor. Por que no velório sempre vela dizendo que representa a luz e vida? O que vocês dizem disso?
No velório, a vela representa a vida, a luz e a vida para quem morreu. O que vocês dizem disso? A nossa luz está no Senhor, né? Se você... Qual é o nome da pessoa, pastor? Esse aqui é o Eduardo. Eduardo. Se você for num fúnebre, né, cristão, evangélico, você não vai encontrar lá velas acesas. Por quê? Porque nós acreditamos que a nossa luz é o Senhor. Ele é a nossa luz. Somente Ele, né? Essa de você acender a vela, né, para iluminar aquele caminho daquela alma, daquele espírito que desencarnou, que morreu, né? É trazer luz para aquele morto, né? A nossa luz é o Senhor. Então você pode reparar, no dia que você for num fúnebre evangélico, você não vai ver as velas acesas. Até porque, né, a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Amém. Se nós cremos que aquela pessoa que acabou de morrer, ela descansou em Cristo, ela partiu da vida, a vida nesta terra, para a vida eterna com Deus, a luz da vela, ela é desnecessária, ela não pode iluminar absolutamente nada no mundo espiritual, porque quem nos ilumina é Jesus Cristo, não é verdade, Elaine? É isso mesmo. Elaine, eu tenho uma pergunta para você. O Marcos está falando assim, quem já morreu? Está vendo o que acontece aqui na Terra? Não, Marcos. A própria palavra, nós citamos alguns versículos aqui que fala que o morto não sabe de coisa alguma. Inclusive, eu tenho até separado aqui alguns versículos em Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perece todos os seus desígnios. Então, ele não sabe. Em Eclesiastes também, diz o versículo bem parecido, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então não sabe, é um sono que está aguardando realmente o dia em que Jesus voltar. Maravilha, glória a Deus. Posso complementar, pastor, essa Sim, por favor. Pergunta? Nós lemos aqui, Marcos, né? Isso. O texto de Eclesiastes, Marcos, capítulo 9, versículo 5, né? Onde diz assim que, porque os vivos sabem bem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles já têm jamais recompensa, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. O versículo 6, Marcos, diz assim, ó, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Então, assim, qual é a comunicação daquele que já morreu com o que está vivo? É o sentimento. É o que essa palavra está querendo nos dizer aqui. Não tem mais sentimento. O sentimento morreu. Então não tem mais nenhuma ligação daquele que morreu com o que está aqui. Pastor, e qual seria a ideia de céu e inferno? Condenação e salvação? Elaine, a ideia de céu e inferno, né, perante a Bíblia, o inferno é um lugar preparado para todos aqueles que não querem ter Jesus e não querem ter Deus em suas vidas, né? É um lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Todos nós sabemos, né, quase todo ser humano sabe que o diabo ele foi expulso do céu e levou com ele a terça parte dos anjos que se transformaram em demônios. O inferno foi preparado para eles, né? Porém, todos aqueles que não voltarem as suas vidas para Cristo, preferirem amarem mais o pecado, amarem mais as coisas desse mundo, a palavra do Senhor diz também que tem preparado para todos aqueles a condenação. E, porém, a Bíblia também nos promete o quê? Salvação. Salvação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que se arrependeram do seu pecado, que se batizaram, que tiveram acesso a uma nova vida, a viver segundo os conceitos que a Bíblia tem para nós. Esse é o conceito de morte e vida. Inferno e céu, desculpa. Muito bem. Pastor, o Wellington pergunta, boa noite, um abraço a você, Wellington, obrigado pela sua participação. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar os mortos, dar a salvação. É isso? Isso é verdade? Não, Wellington, Jesus não vem para buscar os mortos, hein? É bom a gente entender isso. A Bíblia diz assim que aqueles que morreram, né, ressuscitarão num corpo glorificado para estar com Cristo. Então, só para a gente poder esclarecer aí essa colocação. O Rafael, obrigado, Rafael. A nossa última pergunta, antes de morrer. Sou casado, tenho família e tenho filhos. Eu e minha família somos salvos. Nós também vamos nos esquecer?
Ótima pergunta. Eu imagino que seja o Rafa, meu sobrinho, se for você. Ele está mandando um abraço, ele e a Tatiana. Rafa, Tati, Aninha, beijo no coração de vocês, amo vocês, estou sempre orando por vocês, você sabe disso. Amo você, Rafinha, um beijo para vocês. Né? Nós, a comunidade, te amamos. Então, Rafa, uma ótima pergunta essa, Rafa. Eu creio sim que nós, lá no céu, nós não viveremos mais como marido e mulher, porque a Bíblia diz assim que lá nós não se daremos e nem se entregaremos em casamento, né? Não vai haver casamento no céu, mas porém, nós se reconheceremos no céu, né? Se você utilizar texto bíblico, por exemplo, dos 24 anciãos, né? Que representa 12 personagens do Antigo Testamento e 12 que são os apóstolos do Novo Testamento, a Bíblia fala que nós reconheceremos eles, e se nós reconheceremos eles, reconheceremos também aqueles nossos entes queridos. Muito bem, pastor, então para recortar, Vamos essa lá. pessoa que esteve conosco aqui, purgatório é purgar. Purificar. É uma doutrina que a pessoa, ela tem alguns pecados, ela tem que passar pelo purgatório para se purificar e ir para o céu. Nós não acreditamos nisso. Não tem base bíblica. Reencarnação, nós não acreditamos que a pessoa também tem que ressuscitar várias vezes para se aperfeiçoar. Acreditamos que Jesus nos purifica através do seu sangue. Exatamente. É isso que a Bíblia traz. É o suficiente, né? Jesus Cristo, ele se deu por nós. Aquilo que estava reservado para nós veio sobre Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus Cristo se tornou maldito por nós, né? Ele levou sobre ele os nossos pecados, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi chicoteado por amor de nós. Isso basta, né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra do Senhor. Muito bem, esse é o programa da Comunidade Vida Plena, um tema importantíssimo, e eu tenho uma palavra para você, uma palavra de Deus para o teu coração. Disse Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós cremos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus não é mais um caminho, Ele é o único caminho. Jesus não é mais uma verdade, Jesus é a única verdade. Jesus não é mais uma opção de vida, Ele é a vida. E Jesus, Ele é o único que pode levar a você a reconciliação com o Pai. O pecado, ele nos destituiu da glória de Deus. Ele nos separou da herança eterna, da vida eterna. O pecado, ele trouxe um abismo, nos distanciando. Mas Jesus Cristo, através da sua morte, nos trouxe vida. Através do seu amor, ele rompeu o poder da morte e do ódio e do pecado. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a porta. Quem crer em mim tem a vida eterna. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Não há nada que você faça para que você tenha salvação de você mesmo. Não há nada que você possa fazer para você se autopurificar. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Então você que está perdido, você que está com medo da morte, Jesus não quer só tirar o medo da morte, Ele quer tirar o medo da vida, porque muitas pessoas estão com um vazio no coração. Jesus, Ele veio para te libertar, Jesus veio para te ressuscitar. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele mostrou que tem muitas pessoas que estão vivas e mortas, e Ele quer ressuscitar hoje, dentro do teu coração, a esperança da vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e através dele você pode ter a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Paulo diz aos Tessalonicenses que nós devemos consolar uns aos outros. A nossa esperança nesta terra é que nós estamos aqui de passagem, porque a verdadeira vida é morar no céu, é estar com Cristo. Nós não temos o medo de morrer, não temos o medo da morte, porque Cristo nos dá certeza para o lugar aonde vamos. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou
preparar lugar. Se você aceitar Jesus aonde você estiver, de todo o teu coração, de toda a tua alma, você terá também o teu nome escrito no livro da vida e você será grandemente abençoado. Eu quero orar pela tua vida e que você entregue-se a Cristo, se renda a Cristo, porque Ele veio trazer vida e vida plena. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plena. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar por estas pessoas que compartilharam as suas opiniões. Eu quero orar por estas pessoas que ainda estão vivendo no medo, na agonia, a escravidão do pecado. Aquelas pessoas que estão enclausuradas, aquelas pessoas que têm medo da morte, porque desconhecem a possibilidade da vida eterna. Aquelas pessoas que vivem com medo, porque não conhecem a verdadeira vida em Cristo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida eterna. Senhor, abençoa esta pessoa, que ela possa conhecer a tua verdade, que ela possa conhecer a tua palavra, que hoje, se você estiver ouvindo a voz do Senhor, o teu coração não seja endurecido. Pai, que ela possa encontrar o caminho único e verdadeiro, o caminho da salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo não é mais uma religião, mas Jesus Cristo é a reconciliação plena com Deus, o nosso Pai. Que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, pastor Leandro. Obrigado pastor, pela tua participação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Só queria aproveitar e mandar um beijo para minha esposa. Dani, você sabe que eu te amo muito. Você tem sido uma mulher maravilhosa. Como diz a palavra do Senhor, você tem sido mais preciosa do que muitos rubis na minha vida. Obrigado por você existir. Obrigado por você estar ao meu lado. Eu te amo. Bruna, Júlia, amo vocês. Obrigado, Elaine. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí na Just TV. E não se esqueçam, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Quando Ele voltar, Ele voltará como juiz, mas hoje Ele está advogando a sua causa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Muito Deus bem. abençoe. Amém, que Deus abençoe. Obrigado, Elaine, obrigado, pastor Leandro. Obrigado você que esteve conosco. Semana que vem teremos um tema maravilhoso, a importância e o papel da mulher dentro da igreja, o ministério feminino. O que você acha, na sua opinião? É certo mulheres ministrarem a palavra? É certo mulheres exercerem o ofício ministerial, o exercício da palavra de Deus? Esse é o tema do nosso programa e teremos aqui uma convidada maravilhosa, Durvalina Bezerra. Um beijo para você, que Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.